de areia, capitão de areia, capitão de areia. Oi pessoal, bem-vindos ao Trapiche dos Capitães. No Conversas no Trapiche de hoje, eu, Isaac, Eu, Carlos. Eu, Estevão. Eu, Cauã. E eu, Mirelle. iremos falar de uma coisa infelizmente muito presente na atualidade do povo brasileiro, que é a marginalidade, baseada no livro dos Capitães de Areia, escrito por Jorge Amado e publicado em 1937. Conhecido como Capitães, o grupo reúne cerca de 40 menores, entre 9 e 16 anos, que vivem num trapiche abandonado no cais do porto. E os personagens principais são Pedro Bala, Professor, Padre José Pedro, Mãe de Santo, Volta Seca, João Grande, Sem Pernas, Pirulito, Dora, Boa Vida, Dalva, Gato, Almiro, Barandão, Ezequiel e Querido de Deus. Agora vamos abrir esse debate de uma forma mais pessoalmente. Uma pergunta para você, Estevão. Qual personagem você mais se identificou? Qual te chamou mais atenção? O personagem que achei do meu interesse foi o Almiro. Foi o primeiro dos Capitães da Areia, né? Ele teve uma doença, que foi a varíola. A partir daí, com a ajuda do Padre José Pedro e Dona Ninha, Mãe de Santo, eles queriam que o Almiro pudesse ser curado, mas não conseguiram. E para mim, Estevão, o principal personagem que eu gostei muito do livro foi o professor, que o nome dele era José, né? E eu gostava muito dele porque ele ficava à noite lendo e era muito ambicioso. Ele tinha grandes sonhos. E ele também tinha não só como uma forma de líder, mas também como pai. Que ele ficava à noite também lendo para as crianças, lendo livros. Isso me chamava muita atenção, né? Que ele era bastante ambicioso, ou seja, ele tinha muitos sonhos. E para você, Carlos, qual foi seu principal personagem? Eu me identifiquei bastante com o Pedro Bala, que é o líder do bando que teve um caso de amor com a Dora. Seu pai, chamado de Loiro, foi líder sindical e assassinado por policiais durante uma greve. Mais tarde, torna-se um líder revolucionário comunista. E pra você, Cauã, qual que é o personagem que você mais se identificou? Cara, então, não teve em si um personagem que eu me identifiquei, sabe? Teve mais um personagem que eu curti, que eu achei mais da hora, que foi o Gato, né? Que ele foi um dos malandros sedutores do grupo, né? Ele era o galã dos Capitães de Areia, andava bem vestido. E ele conseguia dinheiro com a Dalva, né? A prostituta, né? E assim ele acabou se tornando o cafetão, né, dela. E eles se mudaram para Ilhéus. E acabou que, né, os dois eles foram pro reformatório. E ela morreu. E assim eles tiveram uma triste história de amor. E ele foi um dos personagens que mais me chamou a atenção, assim, que eu mais curti, assim, mais achei da hora. E achei interessante falar dele. E você, Mirelle, quem que você mais curtiu? Quem que tu mais achou da hora? Quem que você se identificou? Lança pra nós aí. Bom, o Sem Pernas, ele era um deficiente físico, como já dizia o próprio nome. Ele nunca teve nenhum tipo de amor e afeto. E foi apresentado isso em um dos capítulos do livro que se chamava Família. Ele tinha sido acolhido de forma sincera e amorosa pelos donos da casa que ele tinha ido roubar. E ele ficou muito dividido com isso, porque ele nunca teve esse amor, sabe? E ele ficou dividido nessa questão de ter uma família de verdade e fazer o que ele sempre fez, que era roubar com o seu bando, né? Mas no final ele acabou roubando a casa e escolheu ser leal com os amigos. Ele é o personagem mais revoltado do bando, é o integrante que menos tem capacidade de amar e de receber o amor do próximo. E agora vamos falar sobre a marginalidade. No livro, ela é retratada quando os garotos entram na casa das pessoas para roubar, mas também eles roubam para ter o mínimo que hoje em dia é preciso, que era a comida. E infelizmente é a atualidade do povo brasileiro, que muitas pessoas não têm o que comer. A gente tem o que comer em casa, mas muita gente não tem. E elas vão na rua para isso, elas vão roubar para ter comida. E eu também acho que essa é uma boa forma de debate, que muitas pessoas pensam que bandido tem que morrer. Mas infelizmente não é assim. Muita gente rouba comida, rouba dinheiro, rouba cartão, celular, essas coisas, para ter comida, por necessidade, para alimentar seus filhos.
Porque imagine se eu estivesse numa situação de um pai, onde meu filho de 2, 3 anos vira para mim e fala: pai, preciso de uma comida, e eu não tenho o que dar para ele. E, infelizmente, um desses métodos é roubar. Pois é, Isaac, você tem toda a razão. Muita criminalidade no Brasil. Eu até desistiria, sabe, de viver no Brasil por causa de tanta criminalidade que tem hoje em dia. É verdade, Estevam. No Brasil tem um número muito alto de imigrantes, né, que vem de vários países, da Colômbia, da Bolívia, e infelizmente eles não são recebidos do jeito que devem ser. Muitos dos casos infelizmente passam fome, são assaltados, são roubados, são separados das suas famílias, e é uma triste realidade para nós do povo brasileiro. Agora vamos debater sobre o nosso terceiro tópico do nosso podcast, que é as cartas à redação, que tem como principal assunto as discussões geradas no Jornal da Tarde entre a comunidade. No primeiro capítulo do livro, Cartas à Redação, aparecem vários relatos das pessoas da comunidade no Jornal da Tarde, como chefe de polícia, secretário do juiz de menores, das pessoas da comunidade falando com o padre, reclamando dos tais delitos das crianças, citando os capitães de areia, que estão revoltados por conta dos vários assaltos que têm ocorrido. Pois é, Mirelle, as crianças aparecem nos jornais sendo chamadas de crianças ladronas, por terem muita habilidade no furto. Então, nesses relatos, tinha quem falava mal e tinha quem defendia. Um exemplo de quem defendia foi uma mãe costureira, que dizia que o reformatório tinha que ser visitado porque tinha péssimas condições para receber as crianças. Agora vamos ouvir nossa convidada no podcast de hoje, que é a professora Bárbara, professora de filosofia da Escola do Abdon Batista. A marginalização é a ação de tornar algo ou alguém marginal. E o que é marginal? Aquilo ou aquele que está à margem da sociedade, ou seja, não está no centro ou incluído de forma alguma na dinâmica que envolve os grupos que fazem a sociedade ser o que ela é. Um grupo com objetivo comum de sobrevivência e manutenção de certos direitos básicos, como a própria vida, através da educação, saúde e segurança, a liberdade e a propriedade. Em seu livro Exclusão Social e Ruptura dos Laços Sociais, Juliana Leal afirma que a marginalização é um fenômeno decorrente da exclusão de certas camadas sociais a partir da divisão de classes no âmbito do trabalho. Ela também cita o sociólogo peruano Aníbal Quijano ao elencar a marginalidade como exclusão social que define a sociedade como sendo constituída por elementos primários, secundários e marginais. Os elementos primários definem o caráter fundamental da sociedade a partir da sua estrutura básica, como a família, por exemplo. Os elementos secundários são aqueles que também fazem parte do que é uma sociedade, mas de modo não tão fundamental. Faz parte da estrutura social, mas não a define, como a igreja, por exemplo. E os elementos marginais são aqueles sem os quais a sociedade continua tendo sua estrutura básica, ou seja, não influencia na dinâmica da sociedade. Para Quijano, o fenômeno da marginalidade acontece a partir da exclusão de pessoas nos setores social, econômico e político de uma sociedade. Quando um grupo de pessoas não consegue participar de certas decisões ou atividades que fazem parte da esfera social, como por exemplo da educação, ou ter o direito à segurança garantido, elas estão sendo marginalizadas, ou seja, postas à margem da sociedade. E é interessante pensar como esse fenômeno real é descrito por cenários literários que fazem a gente pensar como isso acontece. Não só em Capitães da Areia, que descreve a exclusão dos meninos do Trapiche, da esfera social da educação e da própria família, porque eles são fugidos de um orfanato, né? Mas em Cidade de Deus, de Paulo Lins, por exemplo, que também descreve o fenômeno da marginalização de um grupo de pessoas que vivem em um conjunto habitacional. Em que sentido que eles são marginalizados? No sentido que são excluídos da sociedade do Rio de Janeiro, que estava sendo urbanizada na década de 70. O livro é baseado em fatos reais, inclusive, é resultado de uma pesquisa antropológica que o autor fez numa comunidade chamada Cidade de Deus. O processo que criou as favelas é um processo de marginalização porque descreve tanto a exclusão total quanto o afastamento em termos geográficos de um grupo social do próprio centro da cidade. Então, por aqui, vamos encerrando o Conversas no Trapiche de hoje. Muito obrigado pela atenção e tenham todos um ótimo dia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia.
de areia.